Isso aí, galerinha. Muito bom. Vamos começar então nossa segunda aula de física, mas como vocês não tinham a apostila ainda, para que vocês possam fazer exercícios sobre a primeira aula com tranquilidade, eu quero fazer uma breve revisão dos conceitos básicos aqui que a gente já discutiu na primeira aula, mas muito rápido. E aliás, eu tenho que confessar a vocês mesmo, o nosso ritmo aqui ele é bizarro, certo? É bizarro. Um dia sem vir na aula, tu perdeu muita coisa. 2, 3 dias sem fazer exercício, cara, é quase impossível tirar o atraso, entendeu? Porque aí já vai acumular e aí na hora que tu vê, então assim, não adianta querer ficar acumulando coisa lá, depois eu vou dar conta do recado, porque não dá, é impossível. Ou tu faz agora, já, ou então te concentra na próxima e marca no final de semana para revisar aquilo que tu acabou não conseguindo acompanhar, certo? É bem crítico mesmo a administração do tempo nesse curso. Trajetória. São os pontos por onde o móvel passou, são as posições pelas quais o corpo passou ao longo do movimento. Só isso. É o rastro, popularmente falando, é a marca da freada do carro, indica a trajetória naquele período, certo? São as migalhas lá do pão, da historinha de João e Maria, é a trajetória, é isso aí. Referencial. O ponto, o local escolhido para medir a posição dos corpos. É onde tu coloca a trena para marcar a posição de alguém. Então se eu quiser falar a posição de algum de vocês, eu preciso de um referencial. Eu vou usar como referencial essa marca aqui. Ali. Aí eu pego a minha trena, boto ali e aí eu aviso a posição do amigo, 2,5 metros. Certo? Se mudar o referencial, a posição de uma pessoa, mesmo que parada, pode mudar. Concorda comigo? O cara está parado em relação ao nosso referencial, que é a sala de aula. Aí eu usei esse aqui, esse ponto como primeiro referencial, medi a posição do amigo, 2,5 metros. Agora eu vou usar aquele outro ponto como referencial, meço a posição do amigo, 3 metros. Mudou a posição do amigo, mesmo ele estando parado. Só porque mudou o referencial. Já que eu falei em posição, falei em trajetória, referencial, posição. Posição é a distância de um determinado objeto até o referencial. Logo, posição é algo absoluta ou relativa? É porque depende do referencial escolhido, parabéns. Estar em movimento, alguém lembra a definição de movimento? Quando o tempo passa e a posição muda, então o que é repouso? Claro, quando o tempo passa e a posição não muda. Se eu falo trajetória retilínea, trajetória curvilínea, que não é reta, só isso, essa nomenclatura é simples e importante se tu estares acostumado com elas. Ponto material. O que é um ponto material? É o corpo cujas dimensões são desprezíveis no fenômeno estudado. E corpo extenso é justamente o contrário. É o corpo cujas dimensões não são desprezíveis no estudo do fenômeno. Um mesmo objeto pode em um determinado momento ser ponto material e em outro momento ser corpo extenso? Sim, porque depende da situação. Então se eu for estudar um asteroide batendo num planeta, o asteroide pode ser considerado um ponto material comparado com um planeta, certo? Porém, se eu for analisar o asteroide se chocando contra uma casa de uma pessoa, caindo em cima de uma casa de uma pessoa, esse asteroide deixa de ser ponto material, porque comparado com o tamanho de uma casa, ele é um objeto grande, certo? Então não dá para definir como ponto material e corpo extenso sem saber a situação na qual o objeto está envolvido. Beleza? Essa foi a revisãozinha dos conceitos básicos da primeira aula, e já que eu dei essa aulinha bem rapidamente, eu já posso te sugerir alguns exercícios. Tu podes fazer a página 3, tem tanto os mais básicos quanto os mais avançadinhos. Então a tarefa dessa primeira aula é página 3. Todos os exercícios da página 3. Mas não é muito, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exercícios. Todos de... alguns de ABCD, alguns somatórios, para tu te acostumar com a UFSC. Então, bem legal, show de bola. Mas eu vou fazer o item, então faça todos. Faz lá da página 4 também, da página 5, isso é uma coisa que também é impossível fazer todos os exercícios, mas eu sempre vou selecionando aqueles que eu vejo que valem um pouco mais a pena.
E agora, já entrando na segunda aula, nós vamos falar de velocidade média. E antes de falar de velocidade média, meus amigos, eu primeiro preciso te mostrar muito claramente o conceito de deslocamento, deslocamento escalar e distância percorrida. São conceitos muito importantes para que tu depois tu entenda a ideia de velocidade média. Pessoal, primeira coisa muito importante, deslocamento é uma grandeza física vetorial. E quando eu falo vetorial, me lembra aquela setinha, né? Que é o famoso vetor. Então, muita atenção. Quando eu pego um cara que está caminhando numa estrada, por exemplo, em zigue-zague, ele foi lá e percorreu 10 km em zigue-zague. 1, 2, 3, 10 km. Se eu quiser medir o deslocamento que esse cara teve, não adianta acompanhar pela estrada. Tem que ser em linha reta, da onde saiu até onde chegou. Então pode ter dado 2 km em linha reta, mesmo que de fato o cara tenha caminhado 10 km em zigue-zague. Então a primeira coisa que você tem que saber é que deslocamento é uma grandeza vetorial. E já que é um vetor, é uma linha reta que sai do ponto de partida e chega no ponto de chegada. É uma linha reta, cuidado com isso. A gente vai representar o deslocamento escalar como delta S e uma setinha em cima. Esse S vem de space em inglês, né? Por isso que os livros usam muito S para representar a posição. Então delta S é a variação da posição. E a seta em cima é justamente para lembrar que é vetorial. É isso aí. Então vamos supor, né, que esse deslocamento tenha dado, vamos supor, 2 km. Embora o cara tenha andado 10 km na prática, em linha reta é como se tivesse avançado apenas 2 km. Então deslocamento. Pessoal, só não estou entendendo uma coisa, tu acabou de me falar que deslocamento é uma grandeza vetorial. E embaixo tu escreve deslocamento escalar. É isso mesmo, deslocamento escalar já não é deslocamento. Falou só em deslocamento, vetor, vetorial. Só que se a palavra está deslocamento escalar, ele já está deixando claro que ele não quer saber do vetor. Ele quer que tu meça o quanto o cara andou efetivamente, certo? Mesmo que ele tenha feito curva. Então atenção, hein? Muita atenção. Vamos supor que esse cara foi até o final da estrada, andou 10 km e depois retornou mais 2 km, parando ali, ó. Então ele avançou, foi para frente, chegou até aquela posição que deu 10 km medidos, né, curvilineamente. Depois ele retornou mais 2 km, retornou 2 km a mais e parou nesse ponto. Alguém arrisca qual é o deslocamento escalar desse indivíduo dessa vez? 10, 8. Na verdade é só o quanto ele se deslocou, mas agora considerando as curvas. Eu posso dizer que ele andou 10 km, depois retornou 2. 10 menos 2? 8. 8 km. Tranquilinho? Certo? Nada demais, né? Distância percorrida. Pois é, distância percorrida, olha o nome. É o quanto o cara de fato percorreu, é o quanto ele caminhou de verdade. Isso, ele caminhou 10 km curvilineamente e depois caminhou mais 2 km ao retornar. Usando o exemplo de cima, a distância percorrida vai ser 12 km. Cara, na hora que um sujeito olha isso, fica até um pouco confuso. Como assim? Eu preciso de 3 maneiras diferentes para medir o deslocamento de um objeto para o estudo ficar completo? É isso. Galera, olha só. Do ponto de vista do dia a dia, qual dessas grandezas faz mais sentido para a gente? Deslocamento, deslocamento escalar ou distância percorrida? Por incrível que pareça, ao meu ver, né, no dia a dia eu preciso saber o quanto eu andei de fato. É isso que vai me dizer se eu cansei ou não cansei, o tempo que eu vou demorar, certo? Porque, por exemplo, vai que eu caminhei 10 km para frente e depois 10 km para trás, aí parei no mesmo lugar de onde eu saí. Tanto deslocamento vetorial quanto deslocamento escalar dá 0. E 0 representa o que eu fiz? Não, porra, andei 10 km
para frente e 10 para trás, eu andei 20. Então no dia a dia faz mais sentido falar em distância percorrida. Só que na física do vestibular, geralmente eles não pedem a distância percorrida de fato. Eles pedem ou deslocamento, que aí já supõe-se que é vetorial, ou às vezes deslocamento escalar. Então por isso que é importante ter essa distinção. Né? Eu lembro que eu fiquei agoniado por isso, que eu me achava bom em física no terceirão, tinha ido bem no primeiro e no segundo ano, aí cheguei no terceirão e vi que o cara se enrolou uma aula inteira para explicar essas diferenças. Na minha cabeça ficou confuso, porque eu não sabia que tinha várias maneiras de medir o deslocamento, né? A maneira de percorrer uma distância. Mas tem sim. Deslocamento, sempre um vetor, linha reta do início ao fim. Deslocamento escalar, não é em linha reta, mas isso tem que ver quanto o cara ficou da posição inicial. Então se ele foi e voltou, tu vai descontar essa volta. E distância percorrida, o nome é muito claro, é de fato quanto o cara percorreu. Aí vale tudo que ele andou. Show de bola! Agora que eu já desenvolvi com vocês esses conceitos, eu posso te contar a história sobre velocidade média. Vamos a ela.